ela tem uma função, a gente marcar que aqui que nós estamos trabalhando e que nós estamos fazendo as nossas atividades. Então, caso a gente precise comprovar, a gente tem todo esse material gravado também, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês uma apresentação. Hoje eu vou fazer uso dos slides. Além dos slides, eu mandei lá no WhatsApp para vocês mandei um material para que vocês coloquem no caderno falando da primeira lei de Mendel. Então, não esqueçam de fazer essas anotações. Vocês podem fazer até o dia que a gente retornar. Então, vocês têm aí mais de um mês para pôr o caderno em dia. Mas não deixe de anotar, tá? Esse é um material importante para se ter no caderno. Então, junto com o material da aula anterior. Na aula anterior, eu conversava muito sobre a introdução à genética. Então, nós falávamos que a genética é o estudo da hereditariedade, então nós vamos estudar como que as características passam de um indivíduo a outro. Nós também conseguimos avaliar e estudar de onde vem essa característica. Nós vimos que o material genético ele fica na célula, no centro da célula, no que a gente chama de núcleo. O núcleo é organizado em 4 estruturas: a carioteca, o nucleolo, a cariolinfa e a cromatina, sendo a cromatina DNA enrolado em proteínas estonas. E nós vimos, tanto lá no primeiro ano quanto na aula anterior, que esse material, quando vai se dividir, então quando vai fazer meiose ou quando vai fazer mitose, precisa ficar curto e espesso, tem que ficar baixinho e gordinho. E ele muda de nome, ele passa a se chamar cromossomo. Quando a gente estuda o cromossomo em si, a gente observa trechos desse cromossomo que tem material genético que consegue produzir proteína, que nós chamamos de gene. Só um minutinho para eu receber uma galera na sala. Então, nós temos trechos desse cromossomo que vai conseguir produzir proteína, que são os nossos genes. O local onde esses genes estão é conhecido como locus gênico. E se eu tenho 2 cromossomos, que a gente sempre tem, né? Que vem um da mãe e um do pai dentro das nossas células, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, eles são conhecidos como cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles poderão ter os mesmos genes nos mesmos locos. Portanto, eles terão os genes alelos. Muitas vezes eu falo o seguinte, olha, o gene é a característica que eu vou trabalhar. E o gene alelo é a especificação dela. Então, eu sei que eu posso carregar nos meus genes a cor de olho castanho e a cor de olho verde. Eu posso carregar esses 2 genes alelos. Então, o gene é a minha característica, é a cor de olho, mas o alelo é o verde e o castanho, tá? Foi isso que a gente falou na aula anterior. Eu contei a historinha de Mendel, eu quero mostrar para vocês mais uma vez a historinha do Mendel aqui, tá? A gente falava que o Mendel era uma criança muito sensível, né, no seu contexto histórico. Eu mandei, inclusive, aí para vocês darem uma olhada, 2 vídeos lá no WhatsApp, um deles com uma animação muito parecida com o que a gente assistiu da Helen Keller, só que ela está em português de Portugal, tá? Eu não encontrei no nosso português, mas mesmo assim ela está bem legal, eu sugiro que assistam, é bem divertidinho. E eu mandei também para vocês uma historinha em relação à questão das ervilhas. Ele foi produzido pela Khan Academic e é muito legal, tá? Então, sugiro que vocês deem uma olhada. Falando em contexto de história, a gente viu que o Mendel, ele fez os seus estudos em um período que não se sabia o que era genética. Ele não sabia os conceitos de genética. Então, ele começou a fazer alguns cruzamentos para entender por que a gente só tinha indivíduos de uma forma ou indivíduos de outra. Ele usou uma planta com um ciclo de vida curto, que é as ervilhas. Elas têm um ciclo muito rápido, então ele conseguia acompanhar várias gerações dessa família. Lembrando que eu contei a historinha, que ele pegou essa flor bem linda que vocês estão vendo, é uma flor monóica, então você consegue ter os 2 sexos num indivíduo só,
E ele pegou a estrutura masculina e foi lá em outra flor e colocou na estrutura feminina. Pegou a estrutura masculina dessa outra flor e colocou na estrutura feminina da primeira. A primeira flor era amarela, a segunda verde. Isso é uma característica, é claro, para a cor das ervilhas, que é o que nós estamos avaliando. Se eu avalio uma situação por vez, é o que nós chamamos na biologia de monohibridismo. Então, eu só estou avaliando uma situação. Logo abaixo, ele trouxe um outro exemplo. Eu posso ter uma ervilha amarela, lisa, rugosa. E eu posso ter uma ervilha verde, rugosa. Então, aqui eu estou avaliando duas características, dois genes, é a cor e o formato que ela tem. Quanto mais você trabalha, mais características você consegue contar de hibridismo, trihibridismo, que a gente vai ver lá no terceiro bi, avaliando um pouquinho a segunda lei de Mendel, que aí ele trabalha com mais de uma característica. O procedimento que ele fez, então, ele conseguiu fazer a troca e ele conseguiu, então, chegar a uma conclusão, que é a famosa primeira lei de Mendel. Lembram da historinha que eu contava o seguinte? Ó, ele pegou uma ervilha amarela e reproduziu com uma ervilha verde. Ambas eram puras, puríssimas. Se eu cruzar a ervilha amarela, só dava ervilha amarela. Se eu cruzasse as ervilhas verdes, só davam ervilhas verdes. Nesse cruzamento, ele identificou, nessa geração parental, então ele fez o primeiro cruzamento, que a gente chama de F1, ele identificou que dava 100% dos indivíduos amarelos. Logo depois, ele deixou que esses indivíduos amarelos, que essas sementes de ervilhas amarelas, reproduzissem sozinhas. Ele conseguia identificar que ele teria ervilhas amarelas e ervilhas verdes. A gente encontra isso aqui nessa imagem, viram aqui? Então, amarelo e verde, todas amarelas, depois amarelas e uma verde. Quando ele fez esse experimento, ele chegou a uma conclusão muito simples, que é o conceito da primeira lei, ou lei de segregação dos valores. Ela diz o seguinte, né? Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, ou seja, formando um indivíduo puro. Professora? Sim, pode chamar. Não está mais aparecendo as imagens para nós. Não? Ah, tá. Então não. Deixa eu... É que eu acho que a última vez eu não apresentei. E eu saí da sala para receber. Agora vocês veem. Consegue ver aí? Aqui, conseguem visualizar? Gente, eu não consigo mais ver vocês quando eu ligo a apresentação, por isso que eu pergunto. Dá para ver agora, Pro? Dá? Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a primeira lei, a lei da segregação dos fatores. Então, cada caractere é determinado por um par de fatores. Observem que ele chamou de fatores. Naquele momento, ainda não existia o conceito de genes alelos. Então, a gente tinha um par de fatores. Observem que são sempre aos pares. Por quê? Porque nós temos dois cromossomos homólogos. A gente tem um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Sempre. Então, por isso, nós temos também um par de fatores. Eles se separam na formação dos gametas, ou seja, no processo da meiose. Se vocês acreditarem, o estudo do Mendel, na época, não era ligado à biologia, quando ele realmente compôs o estudo. Ele era ligado à matemática. E o pessoal não deu bola, achou um estudo assim, não é de importância. Até que, mais ou menos em 1885, foi descoberta a meiose. Aí o pessoal, eita, tem alguma coisa errada. E foram avaliar os estudos dele e realmente comprovaram que ele estava falando uma situação certa. Que esses fatores, que os genes alelos, eles se separam na hora da meiose. Na hora que a gente tem a formação das células haploides, dos gametas. Então, indo cada um desses fatores, cada um desses alelos, para uma estrutura, ou para o espermatozoide, ou para o ovócito, né? Então, você consegue ter essa separação lá no processo da meiose. E a gente observa isso aqui, no cruzamento, e aí sim, agora visualizando com as letras. Por que letras?
Na biologia, nós temos algumas convenções, e se fez uma convenção para fazer o uso de algumas letras para identificar esses genes alelos. Prof, é muito famoso a gente ouvir falar do azão azinho. Sim, normalmente a gente usa o azão azinho. A gente pode usar outras letras? Pode. Por exemplo, a imagem que está na tela de vocês usa o Vzão e o Vzinho. Primeira coisa que a gente identifica aqui é que nós tivemos uma ervilha amarela. Essa ervilha amarela, no experimento do Mendel, era pura. E aqui nós temos uma ervilha verde, que no experimento do Mendel também era pura. Ou seja, se eu cruzar a ervilha verde com verde, só vai nascer verde. Se eu cruzar a amarela com amarela, só nasce amarela, ela é pura. Logo depois, ele fez identificação de puro com grupos duplas e duplas iguais. Então, nós chamamos, quando o indivíduo é puro, de homozigoto. Observem que as duas letras são iguais. Eu tenho um Vzão e um Vzão, e eu tenho um Vzinho e um Vzinho. Então, eles são iguais. Então, eles são homozigotos. Lembram que na aula anterior eu falava o seguinte: a gente cruzou ervilha amarela com verde, mas nasceu todas elas amarelas. Isso se dá porque a característica amarela é dominante em relação à característica verde. Como que eu sei se essa característica é dominante? Bom, pela letra maiúscula. Toda vez que aparecer uma letra maiúscula, a gente está falando de uma característica de um gene alelo dominante. Dominante porque toda vez que ele aparecer, a outra característica tende a assumir. Tá? Então, dominante acaba mandando na outra característica. E como chama a outra característica que é mandada? Recessiva. Tá? Então, nós temos aqui uma ervilha de cor amarela, com os seus genes alelos, e ela tem um gene alelo Vzão e tem outro gene alelo Vzão. Como é Vzão, é maiúsculo, eu sei que é dominante. Como são iguais, eu sei que é homozigoto. Tranquilo de conceito, gente? Vou falar da ervilha verde, então. Ervilha verde é igual? Sim, então tem dois genes alelos iguais. Ela é homozigota. Como é Vzinho, Vzinho, ele é recessivo. Então, eu sei que essa característica vai mandar sobre essa. Fizemos o cruzamento. Fizemos o cruzamento. Então, nós conseguimos montar 4 filhos. Como assim montar 4 filhos? A gente consegue, nas contas da genética, gerar 4 possibilidades de filhos. Como a ervilha amarela só tinha uma coisa para mandar para os seus filhos, que era o Vzão, ela mandou Vzão. Então, observem que todos os filhos só têm Vzão. A ervilha verde só podia mandar Vzinho. Então, ela mandou Vzinho, 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 Vzinho. Essa primeira geração, que é chamada de F1, forma os primeiros grupos de ervilhas híbridas, ou seja, misturadas. Estas híbridas também são chamadas da biologia de heterozigotas ou heterozigotos. Por quê? Porque é diferente. Eu tenho um Vzão e um Vzinho, eu tenho um Vzão e um Vzinho. Prof, mas é a mesma letra. É porque eu estou falando do mesmo gene, eu estou falando de cor de ervilha. Então, a letra é a mesma. Mas ela é diferente porque eu tenho uma maiúscula e outra minúscula. Ok? Quando o Mendel deixou que ocorresse a autofecundação dessas ervilhas amarelas, ele observou a formação de 3 ervilhas amarelas e de uma ervilha verde, numa probabilidade pequena de 25%. Ou seja, se uma característica aparece na família, ela pode até pular algumas gerações e ela pode reaparecer. Por isso que a gente comenta muito assim, eu tenho o olho verde, mas os meus pais não têm. Eu sou filha do leiteiro? Não.
Provavelmente, em algum momento da família, alguém teve olho verde e conseguiu chegar essa característica até mim, tá? Claro que não foi bem assim, porque meu pai também tem olho verde, né? Mas como um exemplo. Como é que a gente faz para chegar a esses cálculos? Bom, a gente faz o famoso quadro de Pinet. Chiqueirinho, chuveirinho, como vocês acharem melhor, tá? Tem várias formas de fazer e chegar às mesmas conclusões. Eu normalmente mostro para os meus alunos o quadro de Pinet. Caso alguém tenha interesse de aprender a fazer o chuveirinho, eu explico também aí em outro momento, daí é interessante fazer ele aí no papel, a gente pode fazer no Paint, eu vou explicando para vocês como funciona. Mas, quanto professora, eu afirmo para vocês que o quadro de Pinet é a chance de não errar. Você não tem erro aqui. Se você aprender a colocar os dados no quadro de Pinet, você não erra, tá? Então, é bem importante fazer uso dele. O chuveirinho pode causar confusão, né? Para quem já ouviu falar, o chuveirinho você só vai traçando retas em relação aos genes alelos, então corre risco de erro. Então, eu opto sempre para trabalhar o quadro de Pinet. O quadro de Pinet foi criado muitos anos depois do Mendel, mas ele ajuda muito a identificar a probabilidade dos gametas. A gente não sabe se os gametas serão assim mesmo, então por isso a gente calcula probabilidades. Como é que faz para fazer? Bom, aqui ao lado eu anotei para vocês algumas informações. Então, nós vamos fazer um cruzamento, que está aqui no nosso quadro de Pinet, de um casal que é heterozigoto para uma característica. Então, por exemplo, nós temos um casal que é heterozigoto e ele é azão, azinho. Isso eu posso estar falando da mãe ou do pai, tá? A ordem para colocar aqui no chiqueirinho independe. E eu tenho aqui também um outro indivíduo que é azão, azinho. Então, para facilitar, vamos dizer que esta coluna, que é azão, azinho, é o nosso pai. E essa linha é a nossa mãe, então azão, azinho. Prof, é um joguinho da velha? É um joguinho da velha. Lembra sempre o seguinte quando você for montar. O primeiro quadradinho a gente nunca usa. Tá? Ele serve só para colocar informação se você precisar. Senão, você não usa. Você sempre vai usar o segundo quadradinho e o terceiro quadradinho. Observem que eu separei os genes alelos, eles não estão no mesmo quadrado. Eu costumo cantar para os alunos, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado, nunca coloca eles no mesmo. Eles só vão ficar juntos quando realmente tiver a formação do gameta. Porque imaginem vocês, Mendel disse na primeira lei que os fatores serão separados na meiose, serão separados para fabricar os gametas. Então foi isso que aconteceu. A gente pegou os genes alelos do pai e da mãe e separou. Eu coloquei um gene alelo num quadrado e outro gene alelo no outro, ok? Para fazer as continhas do quadro de Pinet, é muito simples. Você junta um quadradinho com o outro. Então, eu tenho aqui os genes alelos da mãe, aqui eu tenho os genes alelos do pai. Vamos começar a juntar para saber como serão os filhos. A mãe tem azão, que vai juntar com o azão do pai. Portanto, eu tenho um azão, azão. Eu tenho um azão que vai juntar com o azinho. Então, azão, azinho. Eu tenho esse azão que vai juntar com esse azinho. Então, azão, azinho. Eu tenho esse azinho que vai juntar com aquele azinho. Portanto, azinho, azinho. Ficou tranquilo de visualizar? Ai, prof, mas eu vi aqui, ó, azinho ou azão. Posso colocar o contrário? Pode. A gente sempre coloca o maiúsculo na frente porque é uma questão de dominância. Então, nós temos uma convenção que nos faz colocar ele sempre na frente. Mas para você calcular, não tem problema nenhum em colocar um na frente do outro. Vocês viram que aqui ao lado eu fiz duas avaliações, duas análises desse quadrinho de Pinet. Eu avaliei o genótipo e eu avaliei o fenótipo. Mas o que é isso? O que é genótipo? O que é fenótipo? Quando a gente fala de genótipo, eu estou falando de tudo que está dentro do teu DNA. Então, por exemplo, eu estou avaliando genes alelos. Então, eu estou avaliando o teu genótipo, tá? Ah, eu estou avaliando a característica visual. Então, eu estou avaliando o teu fenótipo.
Dá uma olhadinha nos nossos gêmeos aí embaixo, os nossos 2 bebês. Eles têm um olho azul lindíssimo. Essa característica que nós estamos visualizando, que é o olho azul, é o fenótipo. Então, é o que a gente está vendo. Só que o fenótipo, ele não é formado só pela característica genética, não é formado só pelo que está no DNA. Ele também é formado de acordo com o meio. Pense bem aqui junto comigo. Eu tenho uma característica para ter uma pele um pouquinho mais escura. Sou meio amarela. Já entraria nas cotas de bolsa do Enem, né? Eu sou meio amarela. Só que quando eu vou para a praia, eu fico tostada. Eu bronzeio valendo. Eu tenho característica genética para ser meio amarela. Só que se eu pegar um sol, ou seja, tem interferência do ambiente, eu consigo mudar a cor da minha pele tranquilamente. Né? Então, isso é o fenótipo. É o que você está visualizando. Tá? Muitas vezes o genótipo também vai ser representado por alguma coisa que tu não consegue ver. Por exemplo, vamos falar dos grupos sanguíneos. O genótipo para ser sangue A é isão, azinho, azão. Então, isão, azão, por exemplo, para ser sangue A. Mas você sabe que o fenótipo é A. Então, você não consegue visualizar aquilo no sangue. Eu não consigo olhar para o sangue e falar, olha, esse sangue é A. Tá? Então, você precisa fazer esse mapeamento para identificar ou fazer os testes rápidos que se faz no laboratório. Tá? Então, que é coisas que a gente vai falar aí na frente. Ok? Vamos avaliar os genótipos e os fenótipos desse quadrinho de Pinet? Então, eu tenho 1 em 4 possibilidades. Então, uma dentro das minhas 4 possibilidades, ou 25%, dele ser homozigoto dominante, ou seja, de ser azão-azão. Eu tenho 2 em 4 possibilidades dele ser azão-azinho, olha aqui, ó. Ou seja, 50%. E eu tenho 1 em 4 de possibilidade, ou 25%, dele ser azinho-azinho. Ok? Então, aqui eu estou falando do genótipo, eu estou falando dos genes alelos, daquilo que está lá dentro do núcleo da célula do indivíduo. Tá? Então, estou falando desse contexto dos genes alelos. Viram que se eu somar os 4 quadradinhos, eu tenho 100%, portanto, cada um é 25, 25, 25, 25, tá? Eu posso avaliar a característica, o meu fenótipo. Nesse caso, eu coloquei aqui em relação às ervilhas, porque esse cruzamento é o último cruzamento do Mendel. Não sei se vocês chegaram a perceber. Esse cruzamento que está aqui, que eu usei azão-azinho, é a mesma coisa que eu ter cruzado vezão-vezinho, tá? É a mesma coisa. Então, eu cruzei azão-azinho e eu cheguei 3 em 4 chances dessa ervilha ser amarela, ou seja, 75%. Ou 1 em 4, 25% dela ser verde. Por isso que quando o Mendel, perdão, que tem uns vizinhos loucos aqui com os carros velhos, por isso que quando o Mendel avaliou as ervilhas, ele encontrou 3 ervilhas amarelas e uma verde. Por incrível que pareça, na vagem, em várias vagens que ele abriu, ele encontrava isso, 3 amarelas e uma verde. Tá? Posso perguntar para vocês se está tudo tranquilo? Sim. Tudo. Então, eu quero contar para vocês algumas características genéticas, algumas situações genéticas. Porque quando a gente fala dessa situação, a gente vai falar de algumas doenças, de algumas síndromes e de algumas situações, como, por exemplo, a que está na tela de vocês, que é o albinismo. Uma delas, né? O albinismo é o fato da pessoa não ter pigmentação. Ela faz parte da primeira lei de Mendel porque ela depende só de 2 fatores, então depende só de 2 genes alelos. A gente separa as pessoas, mesmo tendo cores diferentes de pele, e aí a gente vai pegar uma exceção da segunda lei já, em pele com pigmento, que é a melanina, e pele sem pigmento. Então, nós conseguimos ter pessoas que não produzem pigmento nenhum na pele. Não sei se vocês já chegaram a ver essas pessoas na rua. Eu sei que em São Joaquim tem uma menina assim, tá? Porque os alunos me contam nos últimos anos, eu sei que tem uma menina assim, que é branquinha.
E realmente a pessoa fica branquinha mesmo. Observa até o olho, é super claro e não é azul, ele é meio branco. Em alguns casos, o olho fica vermelho por causa dos vasos sanguíneos, então ele chega a ter essa pigmentação, inclusive meio rosadinha, tá? A gente consegue observar aí nas fotos que as pessoas albinas, elas causam muita estranheza. Então, a gente normalmente faz a pergunta, né? Como que será que foi a vida da primeira família quando descobriu que teria ou que nasceu um filho albino? Por exemplo, numa família em que as pessoas todas são negras, tem um filho branquinho. Isso deve ter dado uma confusão gigantesca, com certeza. O pessoal foi pro ratinho, fez a maior da confusão para tentar entender isso, e basicamente é um fator genético. Tá? A questão de ser albino é uma característica recessiva. Então, para a gente ter pigmentação na nossa pele, a gente precisa obrigatoriamente ter um azão, por exemplo. Então, pode acontecer que os pais dessa criança albina sejam heterozigotos, para aí sim ter a probabilidade de nascer uma criança com essa condição sem pigmentação. Vocês viram que eu coloquei 2 links abaixo? Eu vou disponibilizar esse slide para vocês lá no plural, porque ele é muito grande para ir no WhatsApp, mas eu tenho ali 2 notícias. A primeira é uma notícia falando sobre a caça aos albinos. Infelizmente, na África, em algumas outras regiões também, eles são considerados como partes deles, na verdade, são considerados como afrodisíacos. Então, eles caçam os albinos e cortam partes do corpo dos albinos para a fabricação de chá. É verdade, gente, por incrível que pareça. Nessa notícia, vocês encontram um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre uma instituição, uma ONG, que foi criada para defender as pessoas com albinismo, até porque muitas delas já chegam nessa instituição sem parte de braço, sem parte de perna, devido a isso. Fora quando eles não são mortos, né? Porque acontece bastante nessas regiões. Logo abaixo também tem um link do YouTube para que vocês possam ver um vídeo relacionado a isso. Tá? Então, fiquem à vontade para dar uma olhada, já que é uma situação crítica e grave só por uma condição genética, tá? Que é a condição do albinismo. Eu vou propor mais à frente, alguns slides à frente, alguns cruzamentos de albinismo, para que vocês possam dar uma olhada no quadro de Pinet dessa situação, tá? Polidactilia. A polidactilia também é famosa, que é o fato de você ter mais de 5 dedos nos pés ou nas mãos. Aí vocês vão me dizer assim, nossa, prof, a senhora falou do albinismo no início, e a senhora disse assim, é uma característica recessiva. Então, ter uma característica recessiva é horrível. Eu não quero ser recessivo em momento nenhum, porque quer dizer que eu vou ter alguma anomalia ou alguma situação que me coloque em perigo. Mentira. Para a gente ter 5 dedos nas mãos, nós carregamos uma característica recessiva. Porque ter mais que 5, que é a polidactilia, é uma característica dominante. Então, ser polidáctilo é ter um alelo, um gene alelo dominante. Isso é ruim? Não, não é ruim. Esse dedo, ele é funcional em alguns casos. A gente observa quem tem mais um dedinho aqui ao lado, né? Normalmente ao lado do mindinho ele é mais funcional do que ao lado aqui do dedão, né? Mas pode acontecer de ter mais que 5, tá? Funciona, tem movimento, vai ter sensação de dor, de tato, normal. Tá? A questão é que vai ter mais que 5. Não cabe na sandalinha, por isso que é um pouquinho desconfortável. Mas, né, também não traz problemas agravantes. Como a fenilcetonúria traz. Tá? A fenilcetonúria, a gente não consegue observar em fenótipo. Vocês não vão conseguir olhar uma pessoa na rua, nossa, aquela pessoa tem fenilcetonúria. Não, tu não vai conseguir identificar isso. Porque a fenilcetonúria faz parte da primeira lei de Mendel como uma doença, ela é classificada como doença. A pessoa ela não consegue produzir, fazer a conversão de algumas enzimas, de alguns aminoácidos produzidos pelo fígado. Então, a gente precisaria de uma enzima produzida no fígado para converter um aminoácido em outro. Então, o organismo da pessoa com fenilcetonúria não consegue produzir, não consegue converter a fenilalanina em tirosina. E ele acaba causando um acúmulo no organismo da pessoa.
Então, se você não consegue fazer essa conversão, ou seja, produzir as enzimas para converter um aminoácido em outro, você acaba fazendo um acúmulo. Então, você deve evitar consumir os alimentos que tenham esse aminoácido. Que alimentos são esses? Proteínas em geral. Então, a pessoa não vai conseguir comer queijo, não vai conseguir comer carne, não vai conseguir comer o ovo. Então, a pessoa fica totalmente restrita porque não tem condições de consumir esse alimento, porque ele pode aí fazer muito mal para a pessoa, tá? A fenilcetonúria, ela não é uma doença tão rara, tá? A gente olha assim, nossa, mas eu nunca vi alguém com isso. Ela não é tão rara, não, tá? Mas tem tratamento hoje, as pessoas conseguem estar fazendo uso dessa enzima e quebrar esse aminoácido. Tá? Brachdactilia. Ai, ela é linda, né? Megan Fox maravilhosa, mas olha o dedão dessa menina. Que desespero. A brachdactilia, ela deixa os dedos curtos, só que não são todos, tá? Depende, claro, de cada um, mas normalmente só o dedão fica curto. Fica um dedo feio pra caramba. Ainda bem que o resto compensa, né? Porque o dedão é horrível, horrível. E a gente tem ao lado aí também outra imagem desse dedão maravilhoso, que é para ficar na memória de vocês. Essa é uma das piores, né? A epidermodisplasia verruciforme. Essa também é classificada no grupo das doenças, famosa como homem-árvore, né? O homem-árvore, ele vem tanto da característica genética de ser agravada, quanto também vem com algumas doenças. Normalmente, quando a pessoa, perdão pelo movimento do caminhão, quando a pessoa tem esse tipo de condição, até vou marcar aqui com vocês que ela é uma característica recessiva, ela vai ter formação de verrugas. Só que as verrugas não ficam tão agravadas como essas. A questão é que elas pioram muito quando a pessoa pega uma DST, a chamada HPV. Já ouviram falar? Ano passado a gente falou dela, né, lá no segundo ano. A HPV, ela é comum por gerar verrugas na região genital. Se a pessoa já tem essa condição e pega HPV, o negócio é terrível, gente. Vocês conseguem encontrar essa formação aí nas imagens. Isso é tão complicado que, de tempos em tempos, essas pessoas têm que passar por cirurgia para fazer a retirada dessas verrugas. E agora, imagina, não tem condição de uma pessoa dessa trabalhar, por exemplo, né? Ela tá com a mão super e com os pés super fechados de verruga. Normalmente, as verrugas elas vão ser distribuídas assim mesmo, nos pés, nas mãos, nos braços e nas pernas. Tá? Então, por isso que é conhecido como homem-árvore, porque parece que eles têm um tronco de árvore, né? Na estrutura dos pés e das mãos. Ok? Até aí, beleza? Essas são as principais condições genéticas. E aqui eu quero tratar com vocês alguns exemplos. Eu mandei as fotinhas lá no grupo dele vazio, tá? Sem preenchimento. Então, vocês podem anotar no caderno de vocês. E trouxe ele aqui preenchido para a gente dar uma olhadinha, tá? Para a gente poder verificar realmente o conceito do cruzamento. Quando a gente fala de genética, normalmente os exercícios de genética dão problema aos alunos. Até o momento, vocês puderam ver que o conteúdo em si não é tão complexo. Ele pesa um pouquinho quando nós temos a formação dos problemas. Por isso que eu não coloquei problemas grandes aqui, que dependessem muito de interpretação, tá? Normalmente o pessoal fala o seguinte, que o problema da genética é a interpretação do texto e os cálculos matemáticos. Mas não são muitos não, vocês vão ver. Nesse início, eu coloquei apenas algumas características e pequenos cruzamentos, para que a gente pudesse investigar como que faz o quadro de Pinet, que é a base do estudo da genética. Bom, aqui eu fiz uma montagem, né? Uma mãe com uma pele pigmentada e um pai com uma pele pigmentada. Mas a mãe dele era albina, tá? Isso já me dá um indicativo para olhar essa família. E eu quero saber qual que é a probabilidade de ter filhos albinos nessa condição, nessa situação.
Vocês viram que eu usei um conceito um pouquinho diferente aqui? Eu usei a pele pigmentada e a pele não pigmentada ou indivíduos albinos. Normalmente, quando se faz cruzamento de quadro de Pinet, o pessoal usa muito o termo normal. Então, eu tenho uma pessoa que é normal e eu tenho uma pessoa que é albina. Bom, há algum tempo eu venho tentando retirar esse normal. O que é normal, né, para as pessoas? Então, a gente não consegue classificar o albino como uma pessoa não normal, né? Então, acaba chegando a um ponto de preconceito. Por isso que a gente usa o termo mesmo afetado, não afetado, portador, não portador, ou nesse caso, por exemplo, com a pele pigmentada para não usar o termo normal e anormal, né, gente? Nem faz lógica a gente usar isso. Mas em boa parte dos materiais, principalmente, eu vou mandar uma videoaula para vocês já já, vocês vão encontrar esse termo normal, tá? Inclusive, ontem, assistindo as aulas do Bom Jesus, a coordenadora nacional falando o termo normal. Eu fiquei bem assustada. Vou fazer a minha live essa semana e vou dizer, não é normal, não. Então, é portador ou afetado, né? Ou chamar mesmo por não portador, não afetado. E nesse caso, a gente usa a pessoa que tem a pigmentação normal, então de pele pigmentada. E quem não tem de albino ou pele não pigmentada. Tá? Bom, ele me disse assim, ó, a mãe tem a pele pigmentada, mas ele não me disse a família da mãe. Então, eu estou deduzindo que a mãe é azão, tá? Observe, fiz um joguinho da velha. Nesse joguinho da velha, a primeira casinha eu não uso. E eu separo os genes alelos, porque eles foram separados na meiose. Então, eu tenho num quadradinho azão, no outro quadradinho azão. Ele me disse assim, ó, o pai tem pele pigmentada. Só que a mãe dele era albina. Se a mãe dele era albina, ele recebeu o azinho, porque a mãe dele é homozigota recessiva. Ah, esse é um outro detalhe que eu já havia me esquecido. Para uma característica recessiva aparecer, ela tem que estar em homozigose, ela tem que estar com um parzinho igual. Ah, então, ela obrigatoriamente tinha que ser azinho. Ela só podia passar para o seu filho o azinho, portanto, ele carregou o azinho. E o pai dele só podia mandar azão, porque o pai dele é pigmentado, né? Ele não trouxe uma informação extra. E ele também é pigmentado. Então, ele obrigatoriamente vai ter o azão. Tá, prof, mas eles são diferentes, é azão azinho. Ele, então, obrigatoriamente vai ter pele pigmentada? Vai. Ele é heterozigoto, com uma dominância. Então, vai ter, sim, pigmento na pele. Vamos juntar no quadro de Pinet? Azão com azão, azão. Azão com azão, azão. Azão com azinho, azinho. Azão com azinho, azinho. Em questão fenótipo, ou seja, o que nós estamos vendo na característica do indivíduo, vai ter alguma criança albina nesse cruzamento? Não. 100% das pessoas que nascerem vão nascer com a pele pigmentada. Então, não vai nascer ninguém albino. Eu posso avaliar o genótipo? Posso. Eu vou ter 2 em 4, ou seja, 50% de indivíduos homozigotos dominantes, e eu vou ter 2 em 4, ou seja, 50% de indivíduos heterozigotos, que são diferentes, mas que têm uma dominância. Legal? Conseguiram visualizar? Vou fazer um cruzamento de polidactilia. Então, é causado, então, por um gene dominante, ter mais de 5 dedos nos pés e nas mãos. Então, nós temos uma mãe que é polidáctila, então, que é a zamazinha. Observem que ela é polidáctila e o pai é normal. E ela é polidáctila heterozigota. Então, vamos montar no quadro de Pinet. Primeiro quadradinho a gente não usa. Aqui eu tenho a mãe e aqui eu tenho o pai, que é normal. Vamos fazer o cruzamento para saber quantos filhos nascerão aí com 6 dedos? Azão com azinho, azinho. Azão com azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho.
Vai ter filho polidáctilo? Vai. Nós temos aqui 50%, que é azão, azinho, e nós temos aqui 50%, que é azinho, azinho. Ou seja, 50% deles serão polidáctilos e 50% não serão polidáctilos. Ou seja, não quer dizer que ele não é normal. Então, eu tenho 50% de pessoas com apenas 5 dedos. Aqui, legal? Conseguiram visualizar? Sim. Sim? Tá bonitinho? Então, vamos lá. Sim. Fenilcetonúria. Como eu falei, é uma doença que acaba diminuindo uma enzima do fígado, ela praticamente não funciona, então não transforma a fenilanina em outro aminoácido. Ocorre em homozigotos recessivos, então é uma doença recessiva. Eu não falei de sintoma naquele momento, até porque eu esqueci, né? Mas aqui nesse material trouxe, ó, se ele ocorre enquanto bebê e não se faz essa descoberta, a criança normalmente nasce com alguns danos cerebrais, então causa uma deficiência intelectual bem grave. Portanto, tem que ter aí o famoso pré-natal, né? Tem que ter o acompanhamento. Vamos fazer o cruzamento? Mãe, a mãe não é portadora. E o pai também não é portador. Só que detalhe, olha, os dois são heterozigotos. Primeiro quadradinho, não usa. Vamos distribuir um azinho, azão, azinho. Separei os genes alelos, então tá cada um no seu quadrado. Vamos formar um neném agora? Então, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho e azinho, azinho, azinho. Eu quero saber, eu vou ter alguém que vai ser portador? Lembra que para ser portador tem que ser recessivo, então tem que ser obrigatoriamente homozigoto. Olhando o genótipo, então olhando o que está lá dentro da célula, os nossos genes alelos. Eu tenho 1 em 4 a probabilidade de ser azão-azão. Eu tenho 2 em 4 a probabilidade de ser azão-azinho. E eu tenho 1 em 4 a probabilidade de ser azinho-azinho. Já o meu fenótipo é de 25% de chance do filho nascer com fenilcetonúria. Então, é claro, depende da formação dos gametas, depende de como a meiose aconteceu. Pode ser que a pessoa dê sorte e o indivíduo seja homozigoto dominante, o heterozigoto, que não tem essa doença, assim como pode ter a partir de 25% de chance. Tá? Por fim, a braquidactilia e a epidermodisplasia verruciforme, ou palavrinha grande. Então, quando o dedinho é menor, caso da Megan Fox, é um gene dominante. Então, nós vamos dizer que o pai é portador, heterozigoto, e a mãe é não portadora, então ela é homozigota recessiva. Eu quero saber como são os filhos no geral, tá? Então, coloco no meu quadrinho de Pinet, joguinho da velha, primeiro eu não uso, separo os genes alelos. Azão, azinho, azinho, azinho. Cruzamento. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Quando eu falo de genótipo, que foi a informação que eu coloquei aqui, eu tenho 50% azão, azinho e 50% azinho, azinho. Então, eu tenho no meu fenótipo a probabilidade de 50% ter braquidactilia e 50% de não ter. Tá? Então, esse casal aqui ainda tem uma possibilidade, 50-50. Tá? E a epidermodisplasia verruciforme é uma característica recessiva. Observem que aqui eu trouxe uma outra palavra, autossômico, ou seja, é relacionado aos cromossomos autossomos. Lembram que a gente tem 44 autossomos, os dois últimos são assexuais? Então, essa é relacionada diretamente aos cromossomos autossômicos. As outras também, tá? A gente não tem aqui nenhuma relacionada a sexo ainda. Mas já já a gente vai falar da calvície, a hemofilia, que são relacionadas a sexo. Então, vamos lá. O pai é não portador, azão, azinho. A mãe, não portadora, azão, azinho. Filhos, queremos saber.
Primeiro quadradinho eu não uso. Azão, azinho. Azão, azinho. Azão com azão. Azão, azão. Azão com azinho. Azão, azinho. Azão e azinho. Azão, azinho. Azinho com azinho. Azinho, azinho. Vamos lá. Eu vou ter 1 em 4, que é azão, azão. 2 em 4, que é azão, azinho. E 1 em 4, que é azinho, azinho. Observem. Os dois primeiros genótipos formarão fenótipos de não portadores, porque é uma característica recessiva. E apenas 25%, então 1 em 4, terão a característica de ter a formação aí do homem-árvore, né? Poderá trazer um indivíduo com essa condição, tá? Tranquilo até aqui? E assim eu encerro. Deixa eu interromper meu compartilhamento. E aí, gente? Tranquilo. Tranquilo? Vocês conseguiram visualizar bem? Sim. Sim. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte, vocês conseguiram observar que eu coloquei alguns cruzamentos. Só José e Cauê, fechem o microfone, fazendo favor, obrigada. Senão ele dá microfonia, né? Então tem que manter ele fechadinho. Bom, essa aula foi para a gente começar a contextualizar a primeira lei. Tá? Eu trouxe alguns exemplos para que vocês pudessem dar uma olhada. Se vocês já puderam perceber, como a gente só tem aí algumas chances de cruzamento, então com homozigoto dominante, homozigoto recessivo com homozigoto recessivo, homozigoto dominante com homozigoto recessivo e o cruzamento heterozigoto, a gente vai chegar sempre aos mesmos resultados, se você cruzar sempre os mesmos. Então, uma sugestão é que vocês treinem em casa a fazer esses cruzamentos, tá? A gente vai ter aí logo à frente alguns exercícios para que vocês possam treinar de enjoar, tá? Porque a genética é treino, mas vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá para fazer tranquilamente, fazendo uma boa leitura dos problemas, por isso agora vem os exercícios aí com interpretação, e conseguindo posicionar certinho no quadrinho de Pinel, tá? Alguma dúvida que eu possa sanar nesse momento, que tenha ficado muito grande, que vocês tenham aí uma necessidade? Então, vou fazer o seguinte, tá? Semana que vem, na terça-feira, a gente tem um feriado, então acredito que a gente pause mesmo em casa, tá? É feriadinho, Tiradentes. Fique em casa, né? Pois agora é feriado, mas eu vou dar uma pausa para vocês. Na quinta-feira eu encaminho um vídeo sobre heredograma. Então, se vocês acompanharem o material de vocês, os exercícios de vocês, na apostila, inclusive digital, o material digital de vocês vão acompanhar que eu estou seguindo bem em ordem, tá? Então, tem ali o contexto dos conceitos genéticos, a primeira lei de Mendel, vai trazer a história do Mendel no final num texto, que vocês já receberam, então, nos vídeos para assistir hoje, ali pelo WhatsApp. E eu passo, então, na semana que vem, um vídeo extra falando de heredograma. A gente não vai se encontrar em live, porque, como eu falei, é para a gente organizar os horários das lives. Então, é bem provável que as minhas lives fiquem sempre na terça, então vai cair no feriadinho. Mas eu vou encaminhar para vocês esse vídeo para assistir, que é bem completo, é o vídeo do professor Guilherme, ele é bem amplo, falando sobre o heredograma, que é o ponto final, então, do estudo introdutório da genética, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só chamar. Não esqueçam de colocar as fotos que eu mandei um pouquinho antes dessa live no caderno de vocês, então anotem todos os resumos, ok? Qualquer coisa que precisar é só chamar, para eu estar à disposição. Posso demorar um pouquinho para responder, porque eu estou basicamente em reunião todo dia lá no Bom Jesus, eles têm me judiado um bocado, mas eu respondo sim, tá? Então, pode mandar, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Tá? Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Sou muito agradecida por vocês estarem aqui junto comigo. E um excelente final de semana. Também, prof. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. E a aula foi muito boa, por sinal, né, José? Foi a melhor aula que eu já tive até hoje. Pois é. Eu Não, também. A melhor parte da aula a gente tá de pijama e de cobertor. Parece que nós estamos deitados.
Pois é, né? Estamos. Eu tô até de roupão, ó. Então, até mais, pessoal. Vou romper a gravação.